Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui para partilhar um pouco, a convite de Anne, de Arthur, um pouco da nossa história, como casal e também da nossa relação, com Deus. Antes da gente iniciar essa partilha, quero aqui me apresentar. Me chamo Alana, faço parte da comunidade católica Shalom, juntamente ao meu esposo Leandro. Hoje nós temos como ministério, dentro da comunidade, nós servimos no grupo de oração como núcleo deste grupo de oração. Nós auxiliamos os pastores do grupo, nessa caminhada dos casais rumo à santidade, rumo ao céu. E antes de partilhar um pouco sobre a nossa relação, a relação do nosso matrimônio com Deus, a graça e a importância da gente ter este matrimônio, edificado, na rocha, que é o próprio Deus. Eu quero aqui partilhar um pouco também da nossa história, como é que a gente se conheceu, todo o processo, para que aí vocês também possam entender, que a todo tempo a importância de Deus estar presente no relacionamento. Então, quando nós, na verdade, já havíamos estudado, há algum tempo atrás, na mesma escola, na época do ensino médio, porém, eu não consigo lembrar de Leandro, nessa época, e a gente até brinca e partilha, talvez eu não lembre, porque na época a nossa turma era rival, Então, por esse motivo, talvez eu não me lembre de Leandro, mas ele disse que lembra de mim muito bem e que, inclusive, na época a gente até tinha uma certa amizade, a gente conversava, mas enfim, eu não lembro disso, Então, a gente... Para ele foi um reencontro, Para mim, na verdade, não digo que foi uma nova amizade, Mas que... até porque ele fala que a gente já se conhecia, Mas que foi uma graça, Uma forma também, de Deus mostrar que me ama, porque na época em que eu vou dizer assim, certo? Que eu me reencontrei, com o Leandro, foi uma época em que eu rezava e pedia muito a Deus para que Ele pudesse colocar na minha vida uma pessoa que verdadeiramente fosse me levar, para Deus, que fosse me ajudar a ter uma vida mais íntima, com Deus, uma vida de oração, uma vida edificada mesmo, na rocha que é Jesus. Então, foi nesse tempo que eu rezava, que eu clamava a Deus por isso, diante de muitas decepções já que eu tinha tido na vida amorosa, que a gente se encontrou. A gente se encontrou na comunidade Consolação Misericordiosa, que era a comunidade que Leandro, na época, fez parte. Ele foi consagrado lá por 12 anos, consagrado de aliança, de serviço e depois de aliança. E a gente se encontrou lá porque minha tia me convidou, para ir fazer um encontro, ela que hoje é consagrada nessa comunidade, e eu fui. Chegando lá, Leandro me acolheu muito bem, até porque na época ele lembrava assim, do tempo de escola, de estudo. E a partir daquele dia a gente foi construindo, uma amizade. E assim o tempo foi passando, até que a gente descobriu, nesse processo de amizade, que a gente tinha alguns amigos em comum. E nesse processo de ter amigos em comum, fomos uns ao outro, querendo conhecer um pouco mais de cada um de nós através desses nossos amigos. Então, Leandro sempre estava perguntando, a essa minha amiga que ele estudou na época, também a esse amigo dele. E da mesma forma eu, a gente sempre ficava querendo saber um do outro. Mas, no meu caso, sempre nesse intuito ainda de amizade, Até porque eu já tinha sido muito ferida e eu realmente, assim,
disse para Deus que eu só me relacionaria com alguém novamente se primeiro eu tivesse uma amizade e se também eu visse que era vontade, eu percebesse que era vontade de Deus. Então, a gente foi realmente construindo uma amizade muito grande, né? E até que um dia começou, né, realmente, assim, a Leandro demonstrar, né, os sentimentos dele por mim, sendo que na época eu ainda muito ferida, né, dos relacionamentos passados e ainda assim querendo me reconstruir, né, nessa situação, né, e não dava muita importância, eu dava mesmo importância só à questão mesmo da amizade, né, até que um dia essa minha amiga, que hoje ela também é minha madrinha de casamento, ela falou pra mim, né? Ela disse, ó, você tá perdendo uma grande oportunidade, porque Leandro é uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que realmente vai lhe respeitar, é uma pessoa que realmente vai verdadeiramente, né, expor os sentimentos por você. Mas eu ainda tinha, né, aquele certo receio, né? E me coloquei ainda mais, né, diante da oração, suplicava a Deus dia e noite por isso, né? E um belo dia, nesse tempo aí em que eu rezava, a gente conversando pelo telefone, Leandro resolve me pedir namoro, né? E eu simplesmente disse que eu não queria. Disse, não, não quero. E a minha desculpa na época foi que eu tinha acabado de passar no vestibular e que eu não estava preparada ainda para um relacionamento. E pronto, né? Não aceitei. Então, nesse momento, Leandro se afastou, né? Assim, um pouco de mim. E eu já fui logo questionar a Deus, né? Senhor, então não era esse não, né? O José que eu te pedia, porque se eu disse que eu não queria e ele já se afasta, né? Não resolve nem dar um prosseguimento à amizade e tentar outra vez, então não é esse, né? E deixei as coisas ir acontecendo, né? E sempre rezando, sempre rezando, sempre rezando, entregando a Deus. E até que passou-se acho que uns 6 meses a um ano. Foi? Acho que foi isso. Aí eu senti uma saudade de Leandro, senti falta de Leandro, da amizade, até mesmo da amizade mesmo dele. E aí resolvi mandar uma mensagem. Sim, antes disso, dessa saudade, antes de mandar essa mensagem, eu encontrei com o Leandro dentro do ônibus, depois de muito tempo. E Leandro estava com a namorada, né? Então eu fui, até estava com essa minha amiga, que na época dizia, né, pra mim, olha, Leandro é uma pessoa muito boa, tudo, agarra essa oportunidade. E eu falei pra ela, eu disse, como assim? Como é que um dia desse ele me pediu em namoro e há algum tempo, há tão pouco tempo ele já arranja uma namorada, né? E a minha amiga pegou e disse, até ela brincou, né, comigo, dizendo, a fila anda, né? E assim, ele não pode ficar esperando eternamente por você. Eu digo, mas que sentimento é esse, né, que ele tem? Mas aí depois ela me lembrou, né, também assim, veja o tempo que ele lhe pediu em namoro, veja o tempo que você está vendo ele com essa namorada. Então, assim, já tem passado um certo tempo, né? Mas, assim, pra mim isso ainda não me convenceu, né? E aí eu disse, senhor, ele realmente só queria mesmo igual aos outros e aos outros que passaram na minha vida. E também não é tua vontade, né? Não é tua vontade. E aí continuei a oração, aí foi aí quando passou uns 6 meses a um ano e eu senti realmente essa falta, essa saudade, né, da amizade mesmo de Leandro. E resolvi mandar uma mensagem, né, pra ele. Na época ainda Orkut, aquela época do Orkut, né, MSN. Aí fui, mandei uma mensagem. SMS. Mandei uma mensagem aí, dessas aí, SMS, pra Leandro, né, pelo celular. E perguntei, né? Mandei uma mensagem normal, perguntando como é que ele estava, tudo. Aí foi quando ele mandou uma mensagem pra mim, respondeu. Eu até me surpreendi, assim, porque foi bem rápido a resposta. Dizendo que estava bem, que estava em um congresso em Fortaleza, né? E que tinha se alegrado, né, com minha mensagem.
E a partir dessa mensagem, a gente começou novamente a conversar. E foi aí que eu descobri que realmente ele também não estava mais namorando, que foi uma coisa, tipo, bem passageira, né? E a gente foi, né? Foi construindo essa amizade, né? E eu comecei a participar também do grupo de oração lá da Consolação. Tinha, assim, por providência de Deus, né? Tinha a prima de Leandro, ela é minha coordenadora na época, as irmãs de Leandro, né? Hoje minhas cunhadas, elas eram minhas irmãs de grupo de oração. Então, assim, Deus foi organizando tudo de forma que a gente pudesse realmente ter esse relacionamento, né? E nesse tempo, né, que eu estava participando do mesmo grupo de oração que hoje minhas cunhadas, né, eu sempre procurava saber como era Leandro em casa, né? Porque todo tempo, assim, eu aprendi, né, até mesmo com os mais antigos, né, que um bom filho é sempre um bom marido. Então eu tinha também essa curiosidade de saber como era Leandro, né, na casa dele. Então, por isso que eu falo assim que foi muita providência de Deus, né, participar desse grupo de oração e de ter a família de Leandro, né, junto a mim neste grupo, porque também foi uma forma de Deus falar comigo, de Deus ir me mostrando, né, se realmente era Leandro a pessoa, né, que ele queria colocar na minha vida. E o tempo foi passando, né? A gente foi cada vez mais construindo essa amizade, né? E sempre eu rezando, entregando a Deus, né? Pedindo para que Deus realmente viesse me mostrar. Eu não queria mais me iludir, me enganar. E da mesma forma, Leandro rezava, entregava a Deus, né? Ele já tinha o sentimento dele por mim, assim, algo realmente relacionado a uma caminhada, né? Um namoro, um noivado futuro, né? Mas eu ainda estava só vendo como amizade, mas mesmo assim entregando sempre a Deus. E Leandro um pouco mais adiantado, né? Rezando já, entregando a Deus essa situação de que eu pudesse abrir o meu coração, né? Para esse relacionamento. Então foi aí que falei para vocês já, né, que ele me pediu em namoro pelo telefone, sem rezar, sem nada, simplesmente paybuff, pediu em namoro e não deu certo, né, eu não aceitei. Mas aí depois, até mesmo ele foi também, né, dentro da comunidade, vendo, né, a vontade de Deus, reconhecendo que é necessário a gente rezar, né, para perguntar a Deus o que realmente Ele quer, até mesmo a questão do tempo de Deus na nossa vida. Então, durante esse processo, né, ele teve alguns formadores lá, que no Shalom chama pastor de grupo de oração, na Consolação chama-se formador, né, de grupo de oração. Então, nesse processo de grupo de oração, de um formador e de outro, né, ele, até que um dia, ele já não aguentava sozinho, né, pedir a Deus, e aí entregar a Deus essa situação, e aí ele pediu, né, ao formador para rezar com o formador sobre essa situação. E quando ele rezava com o formador, né, no momento final da oração, o formador dele dizia para ele expôs, né, a situação, disse que estava gostando muito de mim, falou da nossa amizade, falou tudo, né, mas que também queria escutar a voz de Deus diante disso, né, porque ele já tinha me pedido em namoro uma vez, né, mas percebeu que pelo impulso e não ter ido buscar a Deus, né, não deu certo. Então ele queria também ver se era algo só da vontade dele, ou se também seria algo da vontade de Deus, né? E no momento da oração, né, quando terminou a oração, o formador dele falou, né, na época, falou para ele: Leandro, Deus está dizendo que não. Aí ele fez: não, já assim, né, caramba, então pronto, né, se Deus está dizendo que não, é não, né? E o formador dele disse: não, ele está dizendo que não perca tempo, que vá hoje mesmo lá falar com ela, né? E aí então, né, ele ouvindo a voz de Deus, né, e através do formador, ele não mediu esforços, né, e já foi ligando para mim, já foi dizendo que tinha que ir lá na casa dos meus pais, que queria muito falar comigo.
E assim, era tamanha a vontade de Deus que quando ele chegou lá para conversar comigo, né? Momentos antes, eu tinha já feito também meu momento de oração e de escuta a Deus. E Deus falava, né? Que tinha chegado o momento, né? Aí eu fiquei, mas como, Senhor? Não vai ser eu que vou pedir ele namoro, né? E foi aí que eu entendi, né, que realmente era a vontade de Deus, porque ele chegou lá e ele não teve arrudeio não, viu? Ele já foi logo dizendo assim, porque para uma pessoa que já tinha pedido uma vez de namoro, né, e tipo ter que ir de novo, né? Então assim, realmente entender e buscar fazer a vontade de Deus, né? Então ele foi e nem fez muito arrudeio, só é o seguinte, eu quero namorar com você, Deus falou e é isso mesmo, né? E aí, assim, eu vi também como resposta, né, da minha oração, que há alguns minutos antes de ligar para mim dizendo que estava indo lá na casa dos meus pais, Deus também já tinha confirmado isso no meu coração, né? E também, né, assim, a Luna recebeu uma rosa de Santa Terezinha, sabe? Algumas tias dela rezavam por ela também. E nessa mesma semana, foi no mesmo dia, ela também recebeu uma rosa vermelha de Santa Terezinha. Então, assim, confirmando, né? E você vê como as coisas são diferentes quando a gente caminha com Deus, né? A primeira vez eu fui no meu impulso humano, eu quero namorar com você e pronto. E fechou-se as portas, né? Então, a partir do momento que eu me pus em oração, eu me pus a escutar a Deus, Deus foi abrindo as portas, né? E não só a Lana, mas também toda a família dela, né? Inclusive, a minha maior preocupação era o sogro, né? Com o pai dela, que ele, assim, é uma pessoa muito firme, sabe? Aí eu, meu Deus do céu. Aí pedi para Deus abrir o coração dele. E é tanto que eu tinha feito primeira amizade com a minha sogra, né? E o que que ele falou? Eu vim pedir a mão da sua filha em namoro, né? E queria ver se eu liberava. Aí ele olhou pra mim assim, fez aquele sermão que todo pai faz. Disse, o que minha esposa resolver, tá resolvido. Então, já senti assim, a abertura de Deus mesmo, sabe? E daí então, né, a gente começou o nosso namoro, né? E assim, sempre a gente buscava Deus em tudo, né? Em tudo que a gente ia fazer, toda decisão que a gente ia tomar, né? E fomos entregando a Deus, né? Nosso relacionamento. Todo sábado, né, tem um Todo texto, todo domingo, domingo. todo domingo a gente rezava o terço juntos, né? Já era o dia certo, assim, poderia ter o que tivesse, mas a gente tinha que rezar o nosso terço, né? Consagrando a Deus o nosso namoro, né? E os passos que a gente sabia que a gente ia dar, né? Porque quando algo é da vontade de Deus, a gente sabe que vai dar certo, né? Então a gente já rezava também consagrando a Nossa Senhora o nosso futuro, o nosso noivado, o nosso matrimônio, né? E pedindo para que ela mesma fosse mostrando o tempo, né, de cada coisa na nossa vida. E você pensa assim que foi só mil maravilhas? Não, né? Na realidade, a gente rezando, a gente também pedia proteção sobre o nosso namoro, sobre o nosso relacionamento. Inclusive, já levantaram o falso da minha pessoa, né? Dizendo que eu comecei a trabalhar na praia, numa construtora, e ligaram para a Alana dizendo que tinha uma loura e uma morena, e eu tava ficando na praia tomando cerveja, imagina. No começo do relacionamento, né? Então, assim, o texto foi o que nos sustentou. Essa presença com Nossa Senhora foi o que realmente fez com que a gente superasse todos esses desafios, né? Não só isso, questão também assim, nos preparando para uma vida de matrimônio, porque é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Até que a morte nos separe. Então aí a gente já começou a vivenciar no namoro essa primeira experiência. Então, como o Leandro falou, né, a partir do momento que a gente começou a namorar e a gente começou realmente a consagrar, né, nosso namoro a Nossa Senhora, foram começando as provações, né? E como o Leandro falou, né, assim, da questão logo quando ele começou, a gente começou a namorar, ele também começou numa nova empresa e teve esse primeiro trote, né? Vamos dizer assim, né? Nem trote,
como é que eu posso dizer, essa ligação, né, mentirosa, falsa, dizendo que Leandro estava com, que eu acreditava muito nele, que eu tivesse cuidado no início do namoro, principalmente porque eu estava no início do namoro, porque ele estava, né, me traindo com uma loira e uma morena na beira de uma praia. E assim, então assim, se eu não conhecesse, né, se eu não tivesse tido essa história, essa amizade com o Leandro, né, e até mesmo assim conhecendo, né, o desejo dele de fazer a vontade de Deus, reconhecendo também os sentimentos dele por mim, eu jamais teria, né, continuado esse namoro, né, mas eu decidi, né, confiar nele, né, e também confiar na certeza de que Deus que estava cuidando de nós, né? Que se é a vontade de Deus, então Deus é quem estaria nos livrando de todas essas provações, né? De todas essas falsas afirmações. Então, essa provação que a gente falou aí foi vamos dizer assim, o mínimo do que aconteceu, né? Na nossa história. E eu sempre gosto assim de enfatizar, né, como foi importante, né, em nosso tempo de namoro, essa questão da gente estar sempre buscando a Deus, sempre consagrando a Nossa Senhora, nosso relacionamento, né, sempre perguntando a Deus e a nossa mãezinha, né, aí em relação às nossas decisões, se é isso mesmo, se é vontade dele, né. E assim a gente foi construindo, né, o nosso namoro, depois de 9 anos, foi 9 anos, não, 10 anos de namoro, De enrolação, a enrolando ela. gente ficou noivo, né, rezamos e Deus falou que tinha chegado o momento, então a gente ficou noivo, e no ano seguinte a gente casou, né, e então como já era no nosso namoro, noivado, da mesma forma nós persistimos e estamos, né, persistindo na oração e no nosso matrimônio, né? Porque nós entendemos que somente buscando realmente a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, é que nós realmente conseguimos, né, ser um casal feliz. Eu consigo fazer Leandro feliz, Leandro consegue me fazer feliz, né? A partir do momento que a gente busca a Deus, né? E assim, partilhando um pouco também dessa relação, né? Eu, Leandro e Deus, desde o momento que a gente estava se organizando para casar, a gente fez alguns retiros, né, espirituais. E em um desses retiros, a gente sempre partilhava no final de cada um deles. E teve um dos retiros que, após uma formação que a gente assistiu, a gente pegou, né, pra gente isso, né? E aí eu quero também partilhar com vocês sobre isso, porque eu acho muito interessante, né? A questão de que quando a gente vive a vontade de Deus, quando a gente busca viver a vontade de Deus, quando a gente busca ser uma família, né, de Deus e para Deus, o inimigo, ele se levanta com toda a força, né? Porque ele não quer que isso aconteça, ele não quer que nós estejamos em Deus e buscando também outras famílias para Deus, né? Então, começam enormes provações, né? E também começa também alguns desentendimentos do casal, né? Mas uma coisa que a gente escutou uma vez numa pregação, nesse tempo de preparação para o matrimônio, e que eu gostaria agora de partilhar com vocês, e que a gente sempre busca fazer, né? Não permitam que ao final do dia, né, vocês vão dormir chateados um com o outro, né? Muito pelo contrário, se perdoem, né? Busquem a Deus, coloquem Deus, né, sempre. E até porque, segundo a gente escutava essa pregação, quando a gente vai dormir chateado com o nosso cônjuge, quando a gente não se perdoa, e quando a gente vai ali para o nosso leito conjugal e não há esse perdão, então nós estamos dormindo com o próprio demônio, né? E eu acredito que não é isso que nenhum de nós queremos, né? Então, a gente foi uma das coisas, né, que a gente viu como prioridade, né, quando a gente casou, e graças a Deus, assim, sempre, porque é normal, né, somos diferentes em algumas coisas e é normal,
a gente divergir, né, de algumas opiniões, e às vezes acaba que se machuca, né? Mas a gente nunca permite que o inimigo durma conosco, né? A gente sempre, antes de dormir, vai lá, conversa, pede perdão um ao outro. E também isso é algo muito importante no matrimônio, né? A palavra perdão e não desculpa, né? Pedir desculpa é muito fácil. A gente pede desculpa até para um cachorro quando a gente pisa na pata dele, né? Mas a questão de pedir perdão, né, ao outro. E na certeza desse perdão, a gente reafirmar ainda mais, né, o nosso amor um pelo outro e também a presença de Deus, né, na nossa vida, na nossa história. Também queria partilhar com vocês, essa é uma outra coisa assim muito importante nessa nossa relação com Deus, é de confiar sempre, né? Confiar sempre na providência de Deus, no amor de Deus por nós, né? Estamos vivendo um tempo bem difícil, né? E com esse tempo muitas coisas também acontecem, muitas coisas se levantam, né? Não que não acontecia antes, mas começa a acontecer com mais intensidade, afinal de contas nós estamos ali se vendo a todo momento, convivendo a todo momento, né? Então, de certa forma, o inimigo ele está ali agindo, né? Querendo provocar a divisão na família, né? Querendo que, por motivos bem bestas, assim, um se magoe com o outro, né? Então, é necessário, é importante que a gente esteja sempre, né, buscando a Deus. Assim como nós que rezamos o nosso terço, né, também tem no Shalom, na comunidade Shalom, é proposto que as famílias rezem, né, o Beracá, um momento de oração do casal, né, um momento de oração da família, né, também uma forma também da gente amadurecer, né, amadurecer a nossa intimidade, né, com Deus, a nossa amizade com Deus e não permitir que as coisas mundanas, que as coisas malignas, né, adentrem no nosso matrimônio. E quando a gente casa, gente, assim, a gente é convidado a viver 3 graças pela ação do matrimônio, tá certo? A primeira graça é a gente ser como a Santíssima Trindade, né? A relação da Santíssima Trindade tem que existir no matrimônio. Como, Leandro? A Santíssima Trindade é Deus, sim, mas a primeira obra que Deus fez, depois de criar tudo, foi o casal, foi o matrimônio. E uma coisa interessante é que, assim, o pai se doa para o filho. O filho responde a esse amor de doação para o pai. E o fruto desse amor entre os dois é o Espírito Santo. Então, se não existe o Espírito Santo na vivência do casal, o casamento já está fadado à ruína. É uma coisa interessante, o que a gente fez de diferente dos nossos pais? Nossos pais muitas vezes não têm um costume de rezar na mesa. É um momento muito importante, porque é na mesa onde acontecem os maiores milagres, é a gente parar para escutar o outro, é na mesa que a gente tem a oportunidade de rezar e agradecer juntos. Não só pelos nossos alimentos, mas interceder também por aquelas pessoas, ou por uma situação da família que está vivenciando. É a gente colocar Deus sempre e em todo momento em nosso lar. É deixar o Espírito Santo nos conduzir a Deus, ao Pai. E a gente ter sempre esse relacionamento, né? Que o amor entre o esposo e a esposa tem que ser movido pelo Espírito Santo. Essa é uma coisa. A segunda coisa também, uma graça que a gente recebe no matrimônio, é ser como Cristo é para a igreja, né? Cristo é o esposo e a igreja é sua esposa. E detalhe, Cristo é o esposo perfeito e a igreja é sua esposa falha. Nós somos falhos, nós podemos errar, nós podemos justamente cair em um vacilo, nós podemos se deixar conduzir pela falha do outro. A gente às vezes olha o defeito do outro e esquece que nós também somos defeituosos e muitas vezes não perdoamos. A Alana falou uma coisa interessante, essa questão de desculpa e perdão. Quando a gente diz desculpa, a gente está assumindo a culpa. E nesse processo, né, assim, de pedir desculpas, a gente
O desculpa é justamente assumir que você cometeu o erro, né? É você afirmar, né, eu cometi esse erro. É mais uma menção introspecta, né? Você não espera do outro algo diferente do perdão. Quando você diz me perdoe, você promove uma ação de arrependimento e nessa ação de arrependimento você espera uma resposta do cônjuge, né? E todo momento a gente é chamado a vivenciar isso, porque Cristo é o esposo perfeito, Ele é o único perfeito. Mas o nosso relacionamento, às vezes que a gente está certo, é interessante até mesmo silenciar e esperar o outro pedir perdão. Ou mesmo a gente pedir perdão pela ausência, a omissão que às vezes cometemos. E Cristo é dessa forma, né? Cristo, o relacionamento da esposa, igreja, falha, pecadora, com Cristo, tem que ser também o relacionamento dos esposos. Porque às vezes que eu tiver certo, eu tenho que estar aberto a perdoar. Todo o tempo perdoar. Jesus fala, aliás, né? Pedro pergunta, eu devo perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Então, tudo que Cristo fez para conosco, que somos igreja, o matrimônio é envolvido nisso também, nesse amor, né? E a terceira coisa que a gente recebe pela graça do sacramento é a graça de sermos com a Santíssima Trindade, a Sagrada Família. Sendo Sagrada Família, a gente tem sempre que ser. Tem um pai, que é São José, que é o provedor da sua casa, o protetor, e sacerdote. Detalhe, homens, nós somos chamados a ser sacerdotes e protetores de nossa casa. É nós que levamos Deus para a nossa família. A esposa, ela é responsável diretamente pela educação. É assim, né? Como Nossa Senhora educou Jesus Cristo, fez ele caminhar, fez ele falar, né? Ele vivenciar o que é humano, por mais sendo o Criador, mas ele se fez homem e foi vivenciando cada passo do ser humano. E uma coisa mais importante é ter Jesus como centro de nossa família. Essa é uma grande graça, né? E assim, com tudo isso, Deus vai dando outras dádivas também através do matrimônio, né? Como a questão também de você ver a providência de Deus em todos os momentos. Quando você se entrega para Deus, você abre seu coração para Deus, você vê a ação da providência. E a ação da providência não é só por meios materiais, nem por aquisição de algo, não. A providência de Deus vai muito além disso. Vai assim no nosso dia a dia, vai nas nossas necessidades e vai também no que nós somos como filhos de Deus, como nós somos como esposos, como casados, né? A vivenciar essa vocação tão rica. E detalhe, foi um primeiro presente que Deus deu à humanidade. Foi uma ajuda necessária, um essé, né? É a pessoa que é justamente aquela pessoa que nos auxilia. É tanto que Deus não tirou a mulher da cabeça para ela ser superior ao homem. E nem tirou a mulher dos pés para que ela fosse pisada pelo homem. Não. A mulher foi tirada da costela, do lado, porque ela é esse amparo, esse auxílio, né? É justamente isso que a gente tem que vivenciar a cada dia. É fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue a partir do momento que a gente coloca Jesus Cristo em nossa mesa. A gente tem uma atividade, sempre que alguém precisa, ou convida a gente reza um texto na casa de alguém. E um dos textos de uma família que a gente rezou, Deus dava uma imagem assim que eu fico pensando nessa imagem ainda hoje. É uma imagem interessante, é que todo mundo estava na mesa. E Jesus rodeava a mesa, dava voltas na mesa. Todo mundo comia, conversava, mas não traziam Jesus para a mesa. E quantas vezes a gente está dessa forma, né? Quantas vezes a gente tem tudo, Deus providencia tudo. O Senhor, que é Senhor de tudo, nos dá o tudo que nós necessitamos. E nós não temos coragem de separar um tempinho para Ele. Você vê, a gente hoje muitas vezes tem uma família que é, digamos assim, família, né? Cada um no seu cômodo, cada um na sua ilha.
os filhos assistindo televisão no computador, um esposo no sofá, a esposa na mesa ou vice-versa. Mas não é assim. Nós somos convidados a ser família e ser um só, né? E sendo um corpo só, a gente é convidado a compartilhar esse momento junto, celebrar alimento, celebrar a graça que Deus providencia em nossa mesa. E pegando também assim essa questão da providência, a partir do momento que a gente se decidiu fazer a vontade de Deus, vivenciar a castidade no nosso namoro, né? Vivenciar a espera para o matrimônio, vivenciar a obediência a Deus. Deus foi abrindo muitas portas, inclusive no nosso matrimônio, tipo, a nossa casa foi providência de Deus. A data do nosso matrimônio foi providência de Deus. A gente não tinha data do salão de festa, não combinava com a data das igrejas. E a gente chegou numa igreja, onde a gente se casou na Santo Expedito, ali na Epitácio, na engenharia, e a pessoa disse o seguinte: se tem um casal nesse dia, nessa hora, se eles desistirem, é de vocês a vaga. E poucas horas depois a pessoa ligou e nos disse: a vaga é de vocês. E coincidiu justamente a ação da providência. Dia 13 de maio a gente se casou. E trazendo também essa providência para os nossos dias, assim, já pós-casamento, como eu falei, a gente teve a oportunidade de vivenciar no namoro algo que muitos casais já não vivenciaram, né? Essa questão de intrigas contra minha pessoa, tipo, pessoas que inventavam história também contra a Galana, pessoas que queriam destruir o nosso relacionamento. E a gente foi fortalecido pela graça de Deus. Questão assim de fragilidades de saúde, né? Porque enquanto estava namorando, a Alana fez uma cirurgia, né? Tirou alguns policistos do útero, né? E era uma cirurgia grave que ela precisou passar. E de urgência também. E eu também, depois do casamento, eu já passei por momentos de saúde. A gente passou desempregados. Nós passamos juntos 1 ano e 7 meses. Mas ela passou desse 1 ano e 7 meses, 6 meses, sem poder trabalhar. E sempre Deus providenciava tudo. A falar nisso, né, a gente chegou a dever no cartão R$ 9.000. 9 mil reais no cartão. Que foi juntando os juros, né? E a Lana ela a gente vende doce, a Lana vende cosmético também, e a gente não tava com dinheiro suficiente. Mas, como falei, né, a gente passou 1 ano e 7 meses, e desse 1 ano e 7 meses, a Lana passou 6 meses também comigo, desempregado, mas nunca faltou nada. E diante disso, a gente adquiriu essa dívida. A Alana rezou, pediu a Deus. Eu estava fazendo alguma coisa dos doces aqui na cozinha, eu não lembro. E quando menos espera, passou 2 horas, Deus providenciou o dinheiro que a gente necessitava, sem tirar e nem pôr. Então, essas são as graças que Deus nos dá. Mas a partir do momento que a gente se abre para a vivência com Deus. E uma coisa interessante é que a gente tem que passar a essa presença de Deus para os filhos. Hoje, a gente ainda não tem filhos, né? Mas a gente está pedindo na graça de Deus. Mas para quem tem filhos, é interessante também você começar a dar o testemunho de cristão, né? De perdoar, de ter um bom relacionamento, de se deixar conduzir por Deus. Então, gente, essa é um pouco, né, da nossa história. Partilhamos um pouco mesmo, porque já somos casados há 4 anos, né? E dentro desses 4 anos de matrimônio, a gente tem muito, muito mesmo que partilhar, como o Leandro falou, né? A questão da providência de Deus, a questão do amor de Deus por nós, a questão de colocar Deus no centro do nosso matrimônio, né? Mas acredito que com esse pouco, né, testemunho, essa pouca partilha que fizemos aqui com vocês, deu, né, para vocês sentir um pouco, né, do que
a diferença, né, que faz quando a gente coloca Deus no centro, quando a gente coloca Deus como rocha da nossa história, né? Então, que vocês possam, né, ter vivido, né, ou estar vivendo um maravilhoso retiro, né? Uma grande oportunidade que Deus está dando a vocês nesse tempo, que vocês possam realmente estarem abertos, né, para a ação do Espírito Santo, e que a partir deste retiro, né, vocês possam ter ainda mais sede, né, de servir a Deus como casal, como família. O mundo carece de famílias, de pessoas, né, que buscam a Deus. O mundo precisa ser evangelizado, o mundo precisa de vocês, né? Então, que esse retiro possa impulsionar vocês, né, a serem um casal que a cada dia luta para fazer a vontade de Deus e luta, né, para alcançar outras famílias. Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom. E antes disso, a gente queria só rezar uma Ave Maria por vocês, tá certo? Que você possa tocar na sua esposa, você esposa toque no seu esposo, e que a gente, com essa Ave Maria, você se sinta agraciado pelo amor de Deus, e que seja restaurado o seu matrimônio. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai, Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo. Amém.